um vinho novo. Queria escapar do juízo que Deus estava prometendo para a nação, ou que a nação já estava sofrendo. Era uma volta insincera para Deus. Mestre E o querido. nosso Deus sonda o nosso coração. É verdade, mestre. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. E como disse o salmista, Deus conhece o meu assentar e o meu levantar. Mestre querido. E Deus sondando o coração do povo viu que essa proposta de voltar para Deus, de conhecer a Deus, de prosseguir, não era verdadeira. O povo queria especificamente escapar do castigo que lhe estava proposto. O povo não queria Deus, mas Deus conhece o coração. E como Deus conhece o coração do ser humano, olha o que Deus falou no verso de número 4, olha o que ele disse: que farei com vocês, Efraim, que farei com vocês, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa de manhã e como o orvalho da madrugada que logo passa. Oh Deus! Olha só que interessante. Deus diz: olha, vocês estão voltando para mim. Vocês estão fazendo uma proposta extraordinária, mas é só palavra. O coração de vocês não está em mim. Vocês querem ser livres do castigo, mas com Deus ninguém barganha nada. Com Deus ninguém põe Deus à prova. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Deus não quer palavras bonitas. Deus quer atitude de coração. Aleluia. Aleluia. Deus, mestre querido, sem o desejo de servir, sem o desejo de cumprir, não aceitará o Senhor. Oh mestre de glórias, aleluia. Porque Deus requeria do povo de Israel para que Deus pudesse curá-los, para que Deus pudesse ressuscitá-los, para que Deus fizesse os prosperar. Está contido no livro de Josué, no capítulo 24, onde Josué chama o povo a fazer um concerto com Deus. E Josué vai falar uns versículos extraordinários. Ele vai dizer bem assim: ora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Aleluia. E com verdade. Deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais da além do rio e servi ao Senhor. Mestre de glórias, adorado ao teu nome, Senhor. Que servimos Ele com sinceridade e com verdade. Oh Deus poderoso, seja o nome do Senhor. Verdade, sem sinceridade e sem verdade, Deus não aceitará. Oh, aleluia. Sabe por que eu acho interessante mestre quando Deus querido, o povo a temer ao Senhor e servir com sinceridade e com verdade? De glórias. Porque Josué sabia que a base para uma vida vitoriosa, a base para conseguir as bênçãos do Senhor, está mestre de glórias. em temer ao Senhor. É verdade, Pai. Mas Josué, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é reconhecer que existe um Deus lá em cima, que é todo poderoso, que é galardoador daqueles que temem, aleluia. É reconhecer Deus como o único Deus, em que em tudo nós somos dependentes dele. Israel tinha dificuldade de reconhecer a Deus. Israel tinha dificuldade de reconhecer a Deus. Israel não buscava Deus em primeiro lugar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus era o último recurso que Israel tinha para se livrar dos seus problemas. Porque se você ler o texto, você vai observar que Israel tinha buscado auxílio nos Balaíns, nos Astarote, na Síria, no Egito, mas eles não puderam livrar. Então Israel vai fazer o quê? Vai se voltar para Deus. Israel se volta para Deus no capítulo 6, mas o seu coração estava na idolatria, o seu coração estava na prostituição, e por isso Deus não aceitaria. Não importa quantos sacrifícios Israel trouxesse para Deus, Deus não aceitaria, porque o seu coração não estava em servir ao Senhor. Mestre de glórias. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o verso de número 6, do capítulo 6.
pois quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Adorado o teu nome. A maior crítica de Jesus no Novo Testamento não foi contra o adulto idólatra, foi contra os fariseus, que diziam que amavam a Deus e que cumpriam os mandamentos, mas o seu coração estava longe de Deus. Mas Josué, quando convida o povo a temer ao Senhor e servir com sinceridade, Josué sabia que a principal base para se ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor começa temendo ao Senhor, começa reconhecendo ao Senhor. Lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Aleluia. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que, quando chegam diante de Deus, reconhecem que não tem nada, que não pode nada, que não consegue nada, e que não merece nada, e que em tudo eles são dependentes de Deus. Mestre querido, vocês sabem qual foi o maior estrago que o pecado fez na história da humanidade? Foi dizer para mim e para você que nós não somos dependentes de Deus, que nós podemos levar a nossa vida do jeito que a gente quer. E ele estragou a humanidade, como disse isso. E Adão acatou a sua proposta, mas o amor de Deus foi tão grande que ele mandou Jesus Cristo para dizer para mim e para você que nós somos dependentes. Deus, te adoro, Senhor. Aleluia. Dependente de Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para Israel